Muito obrigado, colegas do Partido Missão, e muito obrigado aos jornalistas aqui presentes. Demais, fico muito feliz, muito honrado, surpreso até, novamente, fico desconcertado com esses microfones todos. Então, como o discurso já foi feito, acho que aqui me abro apenas para perguntas, e os demais também, se houver perguntas para os pré-candidatos e candidatos ao governo, por favor, podem fazê-los. Obrigado pela entrevista. Meu nome é Wallace Lara, eu sou da TV Globo. Candidato, o senhor falou sobre vários temas agora e eu fiquei curioso para saber. O senhor vencendo a eleição vai começar por onde? Qual é o principal? O senhor elencou várias metas, mas o que o senhor pretende fazer assim, vencendo a eleição, logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses aí, como todos os candidatos falam, onde tem inclusive um certo entrosamento com o Congresso e consegue passar vários projetos interessantes? Wallace, bom, que legal responder o Wallace, Lara, fico muito feliz. Wallace, a primeira coisa que eu digo para você é agenda fiscal, uma reforma fiscal que retire o Brasil da rota de colisão. O Brasil está quebrando, o Brasil está indo para uma rota de dominância fiscal nos próximos 2 anos, ou seja, os juros vão explodir, vamos ter uma crise inflacionária, então nós temos que fazer profundos cortes de gastos já na transição, antes mesmo de eu assumir, e iniciar com alterações nas leis penais o nosso combate ao crime organizado. Os brasileiros precisam sentir nos 6 primeiros meses do ano uma queda nos juros, um aumento de compra e a redução no medo de sair na rua e ver seu celular ser roubado ou seu carro ser roubado. Eu terei fracassado se eu não conseguisse nos 6 primeiros meses. Então isso é prioridade, não é nem digo zero, a prioridade anterior é assumir o mandato. Nós temos que tocar isso já na transição, nosso deputado já passaria a tocar isso no primeiro momento, no D1, após a vitória. Candidato, já boa noite, né? Rosana Cerqueira, da Globo News. O senhor falou sobre crescimento econômico, a necessidade que as pessoas possam não depender dos programas sociais. O senhor fez duras críticas aos programas sociais, usou a palavra esmola para se referir aos programas sociais. As críticas têm sido frequentes, aliás, nessa linha. Só que crescimento econômico demora para aparecer, né? Você tem que ter uma estrutura maior, você tem que a economia rodar, o impacto na vida, no salário das pessoas é mais lento. E não sei o que estou dizendo, é a economia que prova isso na prática. O senhor vai acabar até lá com os programas sociais, o senhor vai acabar com o Bolsa Família, com o Vale Leite, com o Vale Gás, mesmo antes da recuperação econômica gerar essa renda prometida pelos senhores? Por mais que muita gente tenha torcendo para que eu responda sim para a sua pergunta, a resposta é não. Na verdade, nosso programa sobre benefícios sociais é muito claro. Quem não tem condições econômicas de cuidar da sua própria família, não tem uma cidade que dispõe de atividade econômica. E quando eu circulei pelo interior do Brasil, especialmente interior do Nordeste, interior da região Norte, não há atividade econômica. O Bolsa Família se torna o último recurso que a família tem para continuar subsistindo. E nós não somos pessoas cruéis, muito pelo contrário, essas pessoas nós vamos manter os programas sociais. A questão é que haverá, por parte do governo federal, uma intenção, uma força ativa em levar desenvolvimento econômico, especialmente para essas regiões. A questão que a gente percebe é que a existência do centrão e a existência da política voltada à miséria, ela acontece nesses lugares mais pobres que as pessoas dependem deles. Então, uma questão, inclusive, de reforma política, não apenas econômica ou humanitária. Libertar aquelas pessoas é também libertar o resto do Brasil que está fora do Bolsa Família de um jugo terrível que é o jugo da corrupção. Onde tem mais pessoas vivendo do assistencialismo, mais tem político explorando elas. E nós precisamos libertá-las economicamente, no momento certo. Ninguém vai ser maluco, porque isso seria apenas cruel da minha parte, eu não sou uma pessoa cruel. E, ao fazer essa libertação, eu vou gerar cidadãos, e gerando cidadãos eu tenho uma democracia melhor. Obrigado. Candidato Rebeca Mota, do NC News. O senhor falou sobre muitas propostas. Eu gostaria de saber quais estratégias o senhor irá utilizar, caso seja eleito, para articular com o Senado e com a Câmara dos Deputados, uma vez que a grande maioria das propostas que o senhor disse aqui hoje não dependem única e exclusivamente do senhor como presidente. Como o senhor vai se articular para lidar com isso? Diferente de outros candidatos que se colocaram como antissistema, eu não terei medo de sentar para conversar e fazer composição. Eu só não vou aceitar roubalheira no meu governo. Eu sou um democrata, sempre fui um democrata, e eu ajudei a tocar o impeachment da Dilma Rousseff como um democrata, gerando maioria no parlamento. Portanto, o meu governo vai fazer isso. Eu vou gerar maiorias e vou usar um dos instrumentos que tem à disposição hoje do Congresso Nacional, que hoje eles se viciaram, que é as emendas, de uma maneira completamente nova.
quanto mais despesas obrigatórias forem reduzidas por parte do parlamento, mais espaço discricionário vai haver para investimento por parte do governo federal. Portanto, também haverá, e nós vamos colocar isso em legislação, a autoria do nosso Kim Kataguiri aqui, nós vamos aumentar também o espaço de emenda, só que dessa vez não emenda por orçamento secreto, emenda disciplinada para projetos que alterem a vida das pessoas nas cidades ao redor do nosso país. E isso, infelizmente, é o que ainda atrai os nossos parlamentares. A questão é que eles vão fazer isso por vias honestas. Ao se dedicarem a cortar gasto e defender o cumprimento de metas nos municípios, nos estados, eles terão mais emenda, e a emenda será inaugurada pelos prefeitos, pelos próprios deputados, e assim eu vou gerar uma governabilidade republicana, não mais usando a emenda como compra, mas uma emenda como instrumento de transformação social. Candidato, Iago Cel, do Portal My News. Você tem muita influência na militância jovem, o MBL tem uma militância muito jovem, mas estamos a 3 meses das eleições. Qual é a dificuldade agora, pelo menos que na sua avaliação da campanha, de penetrar em outro eleitorado mais velho, talvez até um eleitorado bolsonarista? Qual é a sua principal dificuldade nesse sentido? Eu não tenho essa dificuldade, apenas eu não tenho ainda exposição nos grandes meios. Agora, como eu me torno candidato, eu estarei disponível para falar na televisão, para participar de debates, e as pessoas mais velhas que costumam acompanhar outras mídias que não as redes sociais, elas terão um contato conosco. As ideias que nós defendemos são ideias que pessoas mais velhas concordam. Elas apenas não sabiam porque elas estavam presas, às vezes, nas ilusões que são oferecidas para elas pelos outros grupos políticos. O bolsonarismo prendeu as pessoas numa ilusão. E basta elas verem algo novo, e a verdade é como água mineral, é como água limpa, basta elas verem água limpa que elas vão querer beber água limpa. E a gente vai oferecer água limpa para elas.